Então, ó, o Gregório, ele é a cara, né? Ele é a cara do barroco porque ele é um homem contraditório. Lembra que não é bipolar, contraditório. Contraditório dentro da sua escrita, certo? Vamos lá, a literatura, por exemplo, dele religiosa é tão sensacional e, assim, imagino que tenha despertado uma ira muito significativa esse texto, por exemplo, que em uma das suas poesias ele fala o seguinte, que ele pecou e ele tem pecado, mas que tem um bom motivo para isso, porque quanto mais ele peca, mais perdão ele recebe. E vamos lá, qual é o objetivo da morte do Salvador? O perdão. Então ele pecar, ele faz com que a morte do Salvador tenha sentido. Então é aquele cara que está falando assim, ó, sei que eu tô fazendo besteira, tô fazendo errado, mas tô fazendo errado para valorizar o perdão. Então, o Gregório era aquele cara que brincava com os ânimos de todo mundo, tá? A poesia erótica dele. A poesia erótica, ele era bem explícito em alguns textos, né? Algo que é bem incomum para um período, se a gente for pensar em 1600, né? Um período onde você tem a Contra-Reforma funcionando ali no máximo do vapor, você pensar num texto que fosse efetivamente visível um aspecto da sexualidade e que contradizia completamente aquilo que se imaginava de um texto puro, de um texto devoto e assim por diante. O texto satírico. O Gregório, em relação ao texto satírico, diz a lenda que ele inclusive foi convidado a se retirar de onde ele vivia, na Bahia, devido aos seus textos. Ele gostava, né? Ele gostava bastante de falar mal dos governantes. Ele dizia o seguinte, tem um texto dele que ele fala que os governantes não sabem governar nem a sua cozinha e querem governar o país inteiro. Então, assim, alguma relação com o mundo atual? Não sei, pensem aí. Mas o Gregório já mandava essa na cara lá na literatura dele. Então, ó, ele gostava de fazer ali, ó, de perturbar os governantes, né? Então, assim, quando você olhava para o Brasil como um todo, para os governadores das regiões, né? Para a galera que tinha um poder, se ele fala o seguinte... O cara não sabe nem governar a própria cozinha, que é governar o país inteiro. A pessoa vai ficar como, no mínimo, com vontade de colocar o Gregório na cadeia, no mínimo, né? E, por fim, o texto lírico, né? O texto lírico dele, que também é um texto lírico, obviamente, que tem todo aquele jeito Gregório, aquele trejeito como meio malandro, meio tal... Então, ó, o Gregório tem um texto que ele escreve para Angélica, né? E aí ele já começa com aquela cantada barata, meio de bar, sabe? Aquela cantada de quando o cara já tá bêbado. Ele fala o seguinte, Angélica, anjo no nome e anjo na cara. Então, ó, começa aquela cantada péssima, né? Então, e ele melhora. E ele termina o texto, né? Ele vai falando lá sobre o anjo no nome, anjo na cara, anjo... Enfim, é Angélica de angelical. Ele diz o seguinte, já joga aquela puxadinha pro texto erótico. Ele diz assim, ó, mas você é um anjo que me tenta e não um anjo que me guarda. Então, ó, é um texto lírico e já faz aquela brincadeira com o texto religioso e com o texto erótico. Ou seja, o Gregório é aquele cara que, mesmo quando ele está num texto, por exemplo, religioso, ele dá uma brincadeira lá no satírico. Ele está no satírico, leva para o outro lado. Ele é um cara misturado, tá? Ele gosta de brincar com as múltiplas possibilidades da literatura, ok? Se opondo ao Gregorião, nós temos aqui o padre Antônio Vieira. E aí é um padre, né? Então, assim, sendo um padre, obviamente a gente vai entender que é uma pessoa muito mais centrada do que o Gregório. Enquanto o Gregório está sempre lá naquela vivência de céu e inferno, céu e inferno, céu e inferno, certo? O padre Antônio Vieira, ele vai ter ali um relacionamento um pouco conturbado, mais menos do que o Gregório. O que o Vieira fala? O Vieira fala sobre um texto mais religioso, né? Principalmente os sermões, ele vai trazer ali uma ideia de pregação. Ele vem ali para convencer, certo? E por que ele é meio contraditório? O padre Vieira, em alguns momentos, ele teve alguns momentos, né, de meio que separação, meio que briga, de desentendimento com o poder central da Igreja Católica. Principalmente porque ele não concordava 100% com a forma que era gerida a questão da exploração dos indígenas e dos negros no Brasil, certo? Então ele tem alguns textos, algumas pregações, que ele faz comparações que irritaram muita gente. Ele tem um texto que ele diz que
as pessoas escravizadas no Brasil, elas são comparadas a Cristo, tá? Porque Cristo tudo sofreu calado e essas pessoas escravizadas também tudo sofriam. Então, assim, dentro da época da escravidão, onde muita gente falava que essas pessoas sequer alma tinham, você compará-las a Cristo gerou aí uma infelicidade de muita gente, né? Então o Padre Vieira era um cara mais voltado para a religiosidade. Olha o desrespeito com o padre, né? Então, assim, o Padre Vieira era um cara. Tira essa parte do cara. O Padre Vieira era um homem, certo? Devoto, mais voltado para a religiosidade, mas ele também tinha ali uma certa dissensão com a Igreja Católica a partir do momento que ele se opunha a alguns aspectos da questão da exploração que ocorria no Brasil, certo? Então, ó, esse é o nosso contexto macro do Barroco. Então, fazendo aquela... vamos recapitular assim, ó, rápido, para a gente lembrar o que o Barroco fala. Barroco vai ser o nosso movimento que começa em 1601 com Bento Teixeira, mas ele não é o principal autor. O principal autor do movimento, Gregorião, Gregório de Matos Guerra, o famoso Boca do Inferno. Característica do Barroco, contradição, oposição. De um lado, Deus, do outro lado, o homem. De um lado, o céu, do outro lado, o inferno. De um lado, o divino, do outro lado, a carne. E isso briga, tá? Se opõe, e isso aparece no texto. Lembrando o seguinte, tínhamos linguagem voltada para o ocultismo, uma linguagem mais difícil, rica em figuras de linguagem, e uma linguagem mais simples, mais lógica, tá? Mais simples não significa menos rica, mas menos obscura, fazendo ali com que o nosso texto tivesse todo um viés de um pensamento lógico para o convencimento, certinho? Então, basicamente, isso foi o que nós vimos hoje, senhores, e claro, deixando aquela nossa clássica reflexão final. A gente coloca o seguinte, ó, por vezes é penoso cumprir o dever, mas nunca é tão penoso como não cumprir. Aí você pensa assim, mas Professor, tava falando do Gregório, o que isso tem a ver com o Gregório? obviamente tem tudo a ver com o Gregório. Essa é uma frase que demonstra o contrário do que o Gregório pensava. Então, assim, para a gente viver bem em sociedade, para a gente viver assim, pacificamente, o que a gente vai fazer? Cumprir o nosso dever. Lembrem-se disso. E cumprir o dever também é estudar para conseguir alcançar a aprovação no vestibular, conseguir alcançar a aprovação no nosso concurso público, no concurso militar e, claro, sempre ousando transformar o mundo através da educação.